Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um Acervo Fantástico. Estamos na nossa temporada Realidade ou Ficção, continuando já, chegando bem próximos do final. Inclusive, episódio que vem já é o último da temporada. Então fiquem antenados que no final do episódio a gente vai anunciar como é que a gente vai encerrar essa temporada atual. Só que hoje a gente inseriu um filme que não estava planejado originalmente na nossa lista. Graças a um ouvinte, o Marcelo Frost, entrou em contato via Instagram. Valeu demais, Marcelo. E a gente teve tempo, né? Que às vezes não rola, de inserir um filme da temporada, né? Solicitado por um ouvinte. E a dica que ele deu, o pedido que ele fez foi Viagens Alucinantes, Altered States, filme de 80, do Ken Russell, grande iconoclasta, diretor inglês, né? Com o William Hurt, super jovem, o Bob Balaban, Blair Brown, filme bem interessante. Tem até a Drew Barrymore, bebezinha, assim. É um filme sobre psicodelia, sobre pesquisa de outros estados de consciência, numa visão não tão hippie, assim, mas sim meio científica, né? E até onde você pode alterar o seu próprio ser, né? Entrando em contato com essas maneiras diferentes de consciência e estados mentais e tal. Filme bem interessante, bem legal. Como todos os do Ken Russell, é super subversivo, né, em alguns momentos. Só que antes da gente começar a falar do filme, deixa só dar o oi para os meus co-hosts, né? Grande Igor de Campos. E aí, rapaz? Olá a todos e todas que estão escutando. Sempre um prazer estar aqui com vocês, cavalheiros, falando sobre esses filmes, como o Felipe mesmo já falou, psicodélicos, alucinantes e muito esquisitos. E o grande Diego Nunes também tá aqui com a gente. Tô muito feliz e muito surpreso com esse filme. Tô doido pra gente começar a falar sobre ele. Muito bom. Aproveitando, assim, antes da conversa do filme mesmo, deixa o... assim, sobre aperitivo aqui entre nós. O Oscar tá chegando, né? Quando este episódio do podcast sair, já vai ter passado, sabe, uma semana e tal, da premiação mesmo. Só que eu queria perguntar pra vocês, assim, nas vésperas dos Oscars, né? Quais são seus pensamentos? Vocês viram alguma dos filmes cotados? Alguma das atuações? O que vocês estão torcendo pra que leve algum prêmio? O que vocês acham que deveria, mas não vai ganhar? Sei lá. Por exemplo, Diegão, o que você tem assistido? O que você tá pensando dos Oscars aí, 2025? Então, eu faz um tempo que eu perdi o interesse um pouco pelo Oscar, né? Especialmente depois daquela bagunça de Moonlight e La La Land, e depois teve a pandemia, né? E o Oscar ficou meio esquisito, ficou meio estranho. E realmente cansa um pouco, né? Você vê uns filmes ruins ganhando prêmio, sabe? E atores ou atrizes ganhando Oscar, sendo que outras estavam concorrendo, estavam bem melhores, assim, uma coisa assim claramente muito injustas, né? Para esse Oscar é diferente, né? É muito especial para nós brasileiros, né? É um Oscar que a gente, em massa, tá torcendo muito, né? E eu genuinamente acho que dos poucos filmes do Oscar que eu vi, eu assisti A Nora, eu assisti Duna, eu assisti Ainda Estou Aqui, A Substância, só. E eu acho que de todos esses, o melhor filme que eu vi foi Ainda Estou Aqui, de maneira bem friamente falando. Não porque eu sou brasileiro, eu acho que foi um filmaço, um belíssimo filme, um filme impecável, e com um assunto super importante e interessante, com atuações primorosas. Então eu tô torcendo realmente muito, muito pro Ainda Estou Aqui. Vou torcer bastante. Eu assisti A Nora, eu gostei muito do A Nora, né? Eu acho legal que o Sean Baker, eu gosto muito do Sean Baker. Eu acho que ele é um diretor que realmente sempre fala sobre o que tá à margem. Ele nunca fala sobre mainstream, sobre o que tá no status quo, o que é o centro e tal. Ele sempre fala de personagens e situações que estão meio que à margem da sociedade, né? Não sempre necessariamente marginalizados, mas ele tem um interesse muito grande sobre esses personagens, né? E o A Nora é um exemplo muito bonito disso, também com atuações maravilhosas, sabe? Ela e aquele russo, né, que tá sempre acompanhando ela, atuações espetaculares. E a gente até falou já da Substância aqui. Eu acho que talvez um filme que a gente ainda não viu, né, que eu tenho certeza que nenhum de nós vimos, que deve ser maravilhoso mesmo, que tem que conferir, é o Brutalista, né? Isso a gente tinha que conferir, que deve ser realmente um filmão. Mas é isso. Minha expectativa é Brasil. Muito bom. Realmente, né, Brutalista, acho que a gente não assistiu. A gente muito tangencialmente falou do Brady Corbett, né, que dirigiu, porque a gente fez um episódio sobre o Funny Games original, né, que ele no remake foi um dos garotos, aqueles perturbados, e aí anos depois ele virou diretor de sucesso, né, ele fez aquele Vox Lux, né, também com a Natalie Portman, né, e tá se revelando um diretor, assim, bem importante também, como o Sean Baker, que tá vendo o meio do cinema independente, mas pulando, né, no grande cinema,
bacana, né? Igão, e você? Que você tem alguma noção, algum filme que você curtiu muito, alguma atuação, alguma expectativa pro Oscar? Olha, eu tô muito desatualizado quanto ao Oscar, eu confesso que eu tô muito aquém. O Diegão, ele assistiu bem mais filmes do que eu, né? E se o Diegão assistiu poucos filmes, eu assisti menos filmes que o Diegão. Eu acho que eu só vi Duna e A Substância. Bom, eu faço coro, assim, com o Diego, também sou muito desempolgado com o Oscar, só que meu desempolgamento com o Oscar vem de muito tempo atrás e, assim, tenho uma opinião meio controversa. Quer dizer, que algumas pessoas podem achar meio controversa. Eu sou bem indiferente ao Oscar, sabe? Aliás, eu acho que o Oscar é quase que um demérito ao filme, assim, sabe? Eu não sei se eu torço mesmo para que um filme que eu gostei, um filme que eu acho que realmente é bom, eu não sei se eu torço para que ele ganhe um Oscar de fato, não. Porque já tem muito tempo, assim. Eu acho, assim, que o Oscar é um prêmio puramente comercial, de lobby da indústria cinematográfica norte-americana. Eu acho que, acidentalmente, filmes realmente bons podem ganhar Oscar, mas são deslizes, né? Eles cometem um deslize de vez em quando e eles premiam um filme, ou um ator, ou uma atriz, um diretor, enfim, né? Eles premiam alguém que realmente mereceu algum tipo de premiação naquele ano. Mas assim, fora isso, eu acho o Oscar, na verdade, uma festa meio absurda, não só pelas últimas edições do Oscar, que a gente viu, né? Como o Diego já tinha comentado, né? Aquela confusão que aconteceu na premiação do Moonlight, eles deram um prêmio pra La La Land e depois, né, ficou Moonlight. Já tem um tempo, assim, sabe, que eu não ligo pra Oscar. E ainda digo mais, assim, eu acho que filmes realmente bons, aqueles filmes que ficam na história, né, que se tornam eventualmente os grandes clássicos do cinema, você meio que esquece que eles ganharam o Oscar. Esses dias eu lembrei, lendo matérias a respeito do Oscar e pesquisando um pouquinho sobre cinema, e inevitavelmente você acaba, né, topando com esse tipo de informação. Eu lembrei que Poderoso Chefão, de 1972, do grandíssimo Francis Ford Coppola, ele ganhou o Oscar de melhor filme. Eu tinha esquecido. É totalmente irrelevante, é um filme tão bom, é um clássico tão magnífico do cinema, que o fato desse filme ter ganho um Oscar é meio que contingente, assim, é meio que arbitrário, eu acho, pelo menos, né? Você pode discordar e pode dizer que não, realmente, o Oscar, há um mérito artístico aí. Como eu falei, eu acho que é meio acidental esse mérito artístico do Oscar aí, mas, enfim, vocês não precisam concordar comigo, essa é a minha opinião. Claro, eu torço pra Fernanda Torres, né? Como bom brasileiro, assim, sabe? Brasileiro gosta de torcida, gosta de Copa do Mundo, gosta dessas coisas todas, então eu tô na torcida da Fernanda Torres. Mas, né, não tô, assim, minimamente entusiasmado pra isso, não. Eu esqueci de mencionar que também teve aquela coisa ridícula do tapa no Chris Rock, né? Do Will Smith. Foi muito embaraçoso, muito horrível ver aquilo, né? Muita vergonha alheia. Eu acho que essas duas confusões desestimularam muito a gente, né? Queimou o filme. E eu também esqueci de mencionar que eu assisti Conclave, que é um ótimo filme, mas também acho que não merecia o Oscar de melhor filme, mas é um excelente filme. E o Igão assistiu Emília Pérez. Por favor, não me lembre disso, não. Não me lembre disso, não. A Emília Pérez é um filme que eu tento esquecer todos os Falando dias. em queimar filme. Emília Pérez, eu tento esquecer o Emília Pérez, mas ele me persegue nos meus piores pesadelos. Então, é um filme que eu queria fazer que nem aquele protagonista do Brilho Eterno de Momentos e Lembranças. Eu queria que, sabe, entrar numa daquelas maquininhas, assim, pra apagar certas memórias que eu tenho. A memória que eu tenho ainda, infelizmente, da Emília Pérez, eu queria que fosse apagada, né, como se fosse, né, um relacionamento malfadado que eu tive no passado. É horrível, assim, sabe? Mas ainda assim, né, recomendo aquelas pessoas, especialmente aquelas pessoas que gostam de sofrer, que vão ao cinema e assistam Emília Pérez, né? Eu acho que é um prato cheio, assim, sabe, de miséria, né, e desgraça. Prato cheio de miséria, muito bom. E outra coisa que você não falou é que não só tem filmes super bons que você não lembra que ganharam na história, mas tem muito filme que foi tido como o melhor filme do ano pelo Oscar e não tem relevância nenhuma artística, cinematográfica, comercial, 5, 10 anos depois. E esse filme aqui... Mas caraca, velho. Crash não o do Cronenberg, né? O do... Paul Haggis. Paul Haggis. Dos piores filmes que eu já vi, melhor filme, e completamente ninguém nem lembra que esse filme existe hoje em dia, né? E ao mesmo tempo, filmazos que não são, que é gênero ou não é tão comercial, se perde um pouco, né? Blade Runner, né? Blade Runner, o valor que o Igor falou realmente não é artístico e sim comercial. Acho que é uma maneira de você dar visibilidade a atores e cineastas e etc. E aí aparece mais trampo pra eles. Eu acho que é puramente nesse sentido, né? Tipo, Demi Moore, que tá concorrendo por melhor atriz e tal, espero que dê um boost na carreira dela. Não que obrigatoriamente eles estão premiando a arte do filme e tal, e sim eu acho que tem filmes que eu curto, que eu espero que o fato deles terem essa visibilidade do Oscar ajude o pessoal que fez a que faça mais filmes. É só isso, né? Na minha opinião, pelo menos, né? Só pra completar, só pra gente fechar isso aqui, né? Fora também, assim, fora os escândalos e as festas absurdas, né? Também tem as omissões imperdoáveis. Eu não sei, eu não entendo isso, assim, pra mim
eu não consigo levar o Oscar a sério. Não, tanto a festa quanto a premiação em si, eu não consigo me entusiasmar. Mas aí, novamente, né, assim, como eu sou brasileiro, Fernanda Torres, né, espero que ela ganhe. Mas se também não ganhar, olha, eu não vou ficar, oh meu Deus, que injustiça que aconteceu. Eu sou brasileiro, eu estou acostumado a injustiças, né? Assim, que coisa horrível de se dizer, mas é verdade, né? Então, se a gente não ganha o Oscar dessa vez, tá, né? Não sei, quem sabe, né? Algum dia. Se o Emília Pérez ganhar agora isso aqui, vai ser um novo 7-1 agora, né? No vocábulo. Com certeza. Pois é, eu queria só mencionar rapidinho a animação, que é uma das categorias que eu assisti, não inteiramente, mas eu vi 3 dos filmes, né? O Flow, que é um filme acho que da Letônia, né? Que eu achei bem legal, que é uma animação sem falas, são só uns bichos que tem uma aventura e tal, mas eu achei muito legal que foi feito todo no Blender, né? Que é aquele software de animação 3D que é aberto, né? É gratuito, open source, e aí o pessoal conseguiu fazer um filme usando um software que, sabe, não é tipo aqueles Maya e tal da Pixar, aquela coisa, né, ápice da tecnologia, hiper caros também, que tá concorrendo contra o filme da Pixar, não só na categoria de animação, mas de filme internacional, inclusive. O Flow tá concorrendo com Eu Ainda Estou Aqui, por exemplo, né? Eu acho massa. Só que desses animados que eu vi, o Divertidamente 2, que é um filme que eu acho que não tem nada demais, o que eu acho que devia ganhar é o Wallace e Gromit, o Vengeance Most Foul. Não só porque é um filme bonito e divertido, mas porque esse estúdio Aardman, né, da Inglaterra, eles fazem um trabalho tão legal e tão foda de manter essa tradição do stop motion, né? Que eu acho que é mais impressionante ainda do que a animação, até às vezes 2D, feita à mão, que é muito legal, mas acho que stop motion tem um nível assim de artesania, de expressão artística que é tão legal que sempre que eu vejo que tem um filme desse Aardman, eu tento assistir, e esse do Wallace and Gromit que tá na Netflix, vale muito a pena para quem não assistiu, e não só para crianças, né, se você aprecia a animação em geral, e é bem inglês, né, esse senso de humor britânico, esses costumes é bem observado, né? Então, não sei se vai ganhar. Eu tô torcendo para que ele ganhe ou o Flow nessa categoria. De melhor filme também, assim como vocês, eu não vi tudo, né? Por isso que a gente não fez um episódio especial só do Oscar, porque a gente não tem como falar, né? Mas eu tô torcendo pelo brasileiro. E a Substância eu acho muito legal, mas acho bem difícil que eles vão dar para um filme de body horror com terror, assim. Não sei, né? Seria incrível que ganhasse, mas não sei, né? Eu queria ver o Brutalista, que eu não vi. Esse do James Mangold, né? O Completo Desconhecido, do Bob Dylan, também quero ver. E o Nickel Boys. Esse eu tô bem interessado, baseado num romance do Colson Whitehead, que fez também aquele Underground Railroad. Dizem que é muito legal, um filme com câmera subjetiva, assim. Eu não tive condição de ver, mas tá na minha lista, assim, de expectativa total. Nickel Boys. Mas então é isso, galera. A gente não tem muito o que dizer, assim, porque a gente não tá hiper por dentro, mas a gente tá torcendo pela Fernanda, né? A gente tá torcendo pra que a Emília Pérez perca e... e é isso, né? Vamos ver quando esse episódio tiver saído, vocês estão ouvindo, já acabou a premiação, já rolou, né? Só queria corroborar o que você falou do Wallace and Gromit, né? Que eu já mostrei, acho que todos os lançamentos desse estúdio do Wallace and Gromit pro meu filho Vinícius, né? Tem 7 anos. Então, desde os anos 90 que eles têm feito esses filmes de stop motion, né? E agora ele assistiu o Vengeance Most Foul. E ele adorou todos, ele gosta muito, é uma coisa que pega, assim, acho que qualquer criança, de qualquer idade, qualquer tempo, sabe? São filmes atemporais e lindos, realmente, muito bem feitos. E o Vinícius é a prova viva de que são belos filmes. Pois é, um filme que o primeiro eu tinha basicamente a idade dele, né? Aquele que ele vai na lua, né? Porque eles querem o queijo da lua, acho que de 89, né? Eu tinha 8. E agora o Vini tem 7, em 2025, e tá vendo Wallace and Gromit, e ainda com aquele mesmo estilo de animação tradicional stop motion, que é bem rico e bem bonito, né? Mas então é isso, galera. Vamos ver. Vocês que estão ouvindo aí já sabem quem ganhou e quem perdeu, e a gente também vai ficar acompanhando até lá. Mas então, pessoal, agora sim, bora entrar no nosso episódio, né? Falar do Viagens Alucinantes, só para passar super por cima a história, que a trama em si não é tão complicada, né? É um pesquisador, um acadêmico, que é o William Hurt. Ele tá pesquisando estados alterados da consciência naqueles tanques de dimensão que se fica lá 5, 6 horas sem ouvir nada, sem ver nada, fechado e tal. Ele toma alguma droga, alguma coisa psicoativa e ele fica lá. E é um tipo de pesquisa
que você não tem uma cobaia, você é a cobaia, né? Porque é subjetivo, né? Então ele quer atingir alguma coisa, de algum tipo de estado de consciência novo, e eventualmente ele acaba descobrindo, meio que acidentalmente, numa dessas viagens dele, que ele tá atingindo um estado mental primitivo, né? Meio genético, que ele tá viajando pela genética humana até o passado e tá meio que alcançando um pouco aquela consciência do homem primitivo, do homem da caverna, e ele quer continuar seguindo isso até que, eventualmente, o filme faz com que ele se transforma num homem da caverna uma hora lá, ele puxa essa figura pro presente, e ele tem, ao mesmo tempo, o drama com a esposa dele, com os colegas dele, e ele tá cada vez mais narcisista, e mais ele deixa um pouco a família de lado, ele fica obcecado com essa pesquisa dele. No final, a mulher acaba salvando ele lá no momento que ele tá perdendo tanto a cabeça quanto ele tá se deformando todo, num momento meio Cronenbergiano, assim, ele tá virando uma coisa lá, eles resgatam ele e ele acaba entendendo, né, que essa pesquisa toda dele leva a nada, né, que ele chegou a essa memória ancestral tão pro começo de tudo que não tem nada lá para ser testemunhado, para lembrar ou para ser estudado, e é um vazio, é um nada, né, e aí ele descobre que realmente essa evolução, o caminho que a natureza levou, trazendo a humanidade pro presente e trazendo tudo pro presente, né? É isso que tem que ser experimentado e vivido o presente com as pessoas aqui agora, né? Que esse início muito vago de tudo não é um grande nada, né? E que deixou ele meio que numa ansiedade lá. No final ele tem um freak out psicodélico lá que a mulher acaba resgatando ele e o filme acaba, né? É difícil de falar nesses termos de trama, né? Que é um filme que é sobre viagens, né? No sentido mental, é um filme que é muito, muito forte nesse sentido visual, né, de você acompanhar o que esse acadêmico, o que esse professor tá pesquisando e o que ele tá visualizando e sentindo, né. Deixa eu perguntar, por exemplo, o Igor, eu sei que você curte o Ken Russell, aqui de nós três, talvez você que viu mais filmes dele, né, que eu só vi mesmo aquele The Devils e The Lair of the White Worm. Esse que acho que é o terceiro filme dele que eu conheço, né? Que eu já tinha assistido, mas eu não fazia muitos anos, né? E eu curti bastante. O final eu acho meio engraçado, assim, mas é um filme muito legal, interessante, as atuações são muito boas. Mas você, Igor, por exemplo, qual é a sua história com esse filme? Eu não tenho uma história muito longa, não, Filipão. Eu assisti esse filme há pouco tempo, assim. Acho que foi ano passado, uns 2 anos atrás, alguma coisa assim. Eu sou um fã já há alguns anos, né, do Ken Russell, né? Eu assisti alguns. Eu não assisti a todos os filmes dele porque ele dirigiu vários filmes. Ele dirigiu muitos filmes, inclusive. Além dos longas-metragens que ele fez, ele também dirigiu alguns filmes para televisão que eu acho muito interessantes. E o Viagens Alucinantes, eu acho esses títulos aqui no Brasil cômicos. Parece um filme de aventura infanto-juvenil, né, que passa nessa hora, Viagens Alucinantes, né, alguma coisa com Dennis Quaid, não sei. Não tem nada a ver esse título com o filme. Vocês gostaram desse título? O que vocês acham? O que vocês acham disso? Já vi piores. Pois é difícil, né? Estados Alterados tá aí perfeito, né? Poderia ter sido, né? Só que eu acho que o pessoal da distribuidora dos filmes, especialmente aqui no Brasil, eles têm sempre muito medo das pessoas não assistirem o filme, então eles dão sempre uma ajudada, assim, né? Vamos convencer o pessoal, não é só no Brasil, na América Latina toda, no mundo, né? Eu tava vendo um vídeo ontem uma entrevista com o diretor do Queer e do Challengers, né? Aquele italiano que fez o remake do Suspiria, que a gente... Luca Guadagnino. E ele tava falando de um filme lá que também, na Itália, a tradução é engraçada, não tem nada a ver com o original, não vou lembrar agora, um filme francês, assim, mas que a versão italiana do filme era o nome da minha droga é não sei o que, é o nome da mulher lá, que não tem nada a ver com o original, né? Então, o pessoal na hora de traduzir inventa um pouco pra tentar incentivar, eu acho que o público, a audiência assistir o filme, né? E realmente, como o Diego falou, eu já vi piores também, né? Esse filme de hoje tem viagens alucinantes, pô, não pode negar. Não deixa de ter viagens alucinantes, né? Então a gente aceita, né? Acaba aceitando, né? Então, dentro dessa lógica do mercado, né? Você tem que vender o filme de alguma forma, né? Então fica sendo viagens alucinantes. Bom, mas agora falando sobre o filme, assim, falando da minha experiência, né, com esse filme, eu gosto desse filme, mas assim, como fã do Ken Russell, ele não é um filme muito característico do Ken Russell. Aliás, eu deixo essa dica, assim, para todos os nossos ouvintes, né? Se vocês quiserem realmente conhecer o cinema do Ken Russell, esse filme talvez ele dê uma falsa impressão, né, do que é, porque é um filme, bom, esse foi o primeiro filme norte-americano que ele fez, então você vê claramente, né, que tem outras forças, né, atuando sobre o filme, o que para algumas pessoas deve ser muito bom, né, porque o Ken Russell, ele é, assim, se você conseguir colocar os diretores em duas categorias, eu diria que os diretores eles podem ser mestres ou eles podem ser liberadores, né, mestres são aqueles diretores com os quais você aprende alguma coisa, tipo o Scorsese, é um mestre, sabe, você vê um thriller do Scorsese, é quase que uma aula de como se fazer um bom thriller, a gente tem assim na nossa cabeça de diretores que
claramente entra nessa categoria. O Ken Russell, ele nunca foi um diretor assim muito técnico, apesar de alguns filmes dele serem tecnicamente muito bem feitos, mas ele era um cara com uma imaginação muito fértil. Foi um dos grandes renovadores do cinema britânico, né, dos anos 60, né, porque o cinema britânico até então estava meio que preso dentro daquela estética do kitchen sink realism, sabe, um realismo mais pia de cozinha, né, como eles chamavam, né, com histórias de pessoas da classe operária, né, Tony Richardson, esses diretores, né, o que rendeu filmes muito bons. E aí chega o Ken Russell e ele começa a inserir fantasia, sonho, absurdo, surrealismo no cinema britânico, que era até então uma coisa mais rara. E ele acabou influenciando gente como, por exemplo, o Terry Gilliam, que aparece num documentário sobre o Ken Russell, né? Ken Russell, A Bit of a Devil, né? Ken Russell um pouquinho diabólico, né? Um documentário interessante. Ele foi uma figura muito interessante e esse filme não é um filme muito típico dele, ainda assim eu acho que é um bom filme. Tem temas que eu acho que são característicos do cinema dele, né? Muito característicos do cinema dele, a gente pode falar sobre esses temas daqui a pouquinho. Eu acho um filme super bom de assistir. Eu reassisti ele agora, eu acho que umas 2 vezes, né, pra gente gravar o podcast. Eu gostei muito da experiência. Eu acho que ele antecipa muitos temas de filmes de horror e ficção científica, né, que vão surgir agora nos anos 80. A Mosca, From Beyond, né, esse filme, ele meio que dá o tom, sabe, tipo, olha, anos 80, cinema fantástico, vai ser sobre isso aqui. E, bom, ansioso pra falar sobre esse filme com vocês. Realmente, esse filme de hoje não é um produto puramente do Ken Russell, né, o roteirista é o Paddy Chayefsky, né, que fez o Network, aquele filmaço, né, de sátira midiática, e ele também escreveu um livro e tal sobre essas pesquisas de estados alterados da consciência, e não é puramente a visão do Ken Russell, não, mas acho que tem muita coisa dele nele, né, e aquelas imagens de sonho, de delírio que tem, são muito legais, antecipa muito o tipo de estética, de clipe de vídeo que teria 15, 20 anos depois, assim, o próprio Tarsem, acho que ele puxou muito dessa, eu até tava falando com o pessoal antes da gravação, né, um filme que me lembrou esse aqui um pouco, A Cela, né, com a J-Lo, aquelas imagens surrealistas, tem algo lá que é bem do Ken Russell, não do Dali, por exemplo, né? A estética tem um elemento macabro, meio pictórico ali, que eu achei bem legal. Só essa pequena observação, você falou dos videoclipes, e de fato o Ken Russell, né, depois que ele voltou dessa experiência nos Estados Unidos, né, ele começou a dirigir videoclipes, né, o famoso pra mim, né, que eu sou um brega inveterado, né, assim, sabe, tipo, a minha personalidade dicotômica, né, assim, é death metal e brega. A Nikita, do Elton John, o clipe foi dirigido pelo Ken Russell, né, entre outras coisas, né, e ele era um entusiasta do videoclipe, enquanto alguns diretores achavam que isso era o fim do cinema, que era o fim da arte cinematográfica, o Ken Russell, ele abraçou o videoclipe e falou, não, isso aqui é o futuro, isso aqui dá pra fazer coisas interessantes e artísticas, assim, sabe, dentro desse formato aqui de clipes de música, sabe, então, assim, Ken Russell, sempre controverso, sempre transgressor, sempre à frente do seu tempo, né, recomendo aquelas pessoas que ainda não conhecem o cinema dele, que assistam, né, outros filmes. Depois, no final, nas nossas indicações de filmes, eu vou falar de mais filmes do Ken Russell, aí eu explico melhor isso. Perfeito. E de você, Diegão, você já tinha assistido esse filme? Tem uma história meio inusitada com esse filme. Porque eu nunca assisti nenhum filme do Ken Russell. Então eu não tenho nenhuma concepção formada sobre o estilo dele de dirigir, sobre os filmes dele, né? E eu fui sem saber quase nada sobre esse filme, né? Eu achava que era um filme só sobre experiências psicodélicas e estados alterados de consciência, tá no título. Eu não sabia muito, né? E aí eu fui ver, assim, eu sempre, antes do podcast, sempre da gente gravar o episódio, eu sempre dou uma olhada nas trivias, né? Pra ter um pouquinho de... Caso seja interessante mencionar alguma trivia sobre o filme, eu sei, e aí dou uma olhada, né? E aí eu tava vendo que tinha umas trivias, assim, falando que esse filme, junto com outros dos anos 80, formam, assim, um grupo de filmes que falam sobre o Homem da Idade da Pedra. Então, e eu falei, o quê? O que é isso? Idade da Pedra? Por quê? Filme de 1980 sobre um pesquisador científico que faz experiências, sabe, pra entender melhor estados de consciência alternativos. E aí, que é isso? Homem da Idade da Pedra no filme, né? E aí depois vocês mencionaram uma coisa que também eu fiquei com a pulga atrás da orelha, não entendi porquê, mas também não quis perguntar pra não estragar, não ter spoiler, né? Vocês estavam pensando em recomendar A Mosca, do Cronenberg. Eu falei, que tem a ver A Mosca, sabe, com esse filme? Não tinha entendido. Bom, vou ter que ver, né, pra descobrir. Caceta, caraca! Tem Idade da Pedra e tem A Mosca, muito fera, body horror, fantástico. Foi uma surpresa quando eu comecei a ver o William Hurt se transformando assim no braço macaco e fazendo urro, sabe? E saindo daquela câmara sem conseguir falar direito e sabe? E aí saiu um Homem das Cavernas depois, sabe? E arrasando o zoológico, comendo uma ovelha viva.
Caraca, eu achei muito fera. Fiquei vibrando assim assistindo o filme. Uau! Sabe, depois no final, caramba, um retorno à primeira célula, ao início da vida. Que loucura o início! William Hurt vira uma célula e volta. Caceta, uma célula primordial. Muito fera. Se esse é o Ken Russell comportado, imagina o que ele deve ser em outros filmes, velho. Eu achei muito fera. Eu adorei esse filme, fiquei muito surpreso. Amei de paixão. Por essa eu não esperava. Choque total. Choque. É porque eu digo, eu entendo o Diego, e porque não é um filme experimental na narração dele, é um filme bem padrão comercial, né? Só que quando você começa a visualizar essa viagem do cientista, aí que ele entra na psicodelia pura, né? Nas imagens e tal. Mas a história não é um filme assim hiper hermético e difícil de seguir, não, é super tranquilo, né? Então, realmente, talvez o filme mais comercial dele, né? Mas, por exemplo, o The Devils, um filme bem crítico à igreja, bem sátira, crítica bem azeda, mas é um filme também meio louco, né? Esse caos, assim, tá lá. Acho que caótico é o grande adjetivo, né, do Ken Russell. O outro filme que eu vi, eu não sei como é que chama em português, The Lair of the White Worm, que é meio comédia, meio terror, meio filme B, é um filme... Tem o... Hugh Grant tá nesse filme. Hugh Grant bebezinho, assim, criança quase, super novo. Também é um filme meio caótico. Acho que caos é o que ele traz, assim, o Ken Russell. Então, acho que você vai curtir se você ver mais filmes dele, Diego. Caos e também eu diria que êxtase, né? Assim, porque o Ken Russell... Né, é engraçado, né? Eu tive esse insight agora, né? Fazendo as pesquisas sobre o filme, mas assim, eu não sei quanto aos filmes, realmente, né? Eu fico muito surpreso de ouvir o Diegão falando sobre isso, né? Porque eu tinha uma ideia aqui na minha cabeça de como pra onde vai, né? O gosto cinematográfico do Diego. Mas eu tenho certeza absoluta que o Diego, se ele tivesse conhecido o Ken Russell quando ele ainda era vivo, né, ele teria adorado o Ken Russell, porque o Ken Russell, ele era uma pessoa absolutamente apaixonada pela vida, pelos filmes, por tudo, sabe? Um homem que viveu intensamente, né, morreu de vários ataques, né, assim, aos 88 anos, deixou 8 filhos, né, pra trás e terminou a vida dele praticamente na miséria, assim, infinanciável, né, mas aí fazendo filmes com uma câmera digital no quintal da casa dele, o que é uma coisa meio triste, né, mas ao mesmo tempo mostra o quanto que esse cara, ele não conseguia deixar de fazer filmes, ele era totalmente apaixonado pelo cinema. E aí, no documentário sobre o Ken Russell, tem uma parte em que o Roger Daltrey, vocalista da banda The Who, que participou de Tommy, participou de Listomania, né, filmes do Ken Russell, ele fala, assim, sabe, que o Ken Russell, ele tinha convidado ele para fazer um desses filmes, né, no quintal da casa dele, e o Ken Russell totalmente, assim, absorto e apaixonado, não, vem aqui pra minha casa, você vai ser o chapeleiro louco perfeito. Ele fez uma versão, olha só que loucura, fez uma versão erótica adulta do Alice no País das Maravilhas, filmado no quintal da casa dele, totalmente louco, totalmente transgressivo, entusiasmado, apaixonado pelo que ele estava fazendo, sabe? Então eu tenho certeza que o Diegão teria adorado, né, o Ken Russell. Só queria completar, além de caótico, eu acho que uma das palavras que descreve muito bem o cinema do Ken Russell, o cinema dele é um cinema em êxtase, é um cinema exagerado, é um cinema extremo, é um cinema transgressivo. Eu acho que isso aparece muito bem nessas cenas, como você mencionou, Filipão, né, de viagens psicodélicas, de estados alterados, tudo muito colorido, muito forte. Era um cara amante da música clássica, também fez várias biografias de músicos famosos, né, Mahler, Tchaikovsky, enfim, eu podia ficar falando aqui uma hora sobre Ken Russell, mas... O próprio Liszt também, né, esse filme é muito doido, Listomania, porque ele mostra o Liszt como sendo o primeiro rockstar, né, da história da música. Mas é uma loucura esse filme, louco, totalmente desgovernado e fascinante, mas eu tenho que dizer que mesmo os filmes dele que eu não gostei muito, Ken Russell nunca me deixou entediado, nunca, eu sempre assisti do começo ao fim, né, todos os filmes dele para saber o que vai acontecer, sabe? Um cara que também abraçava, sem desculpas, né, as estéticas do kitsch, do camp, do melodrama, do operístico, eu acho ele fantástico, né? Esse bobear, talvez o diretor americano assim, mais parecido com ele seja o John Waters, né? Talvez. Acho que o John Waters é bem mais underground e queer. Já o Ken Russell não, mas eu digo nesse sentido de não ter medo de sempre estar quebrando tabu e fazendo o que acha que está certo, né? Não para chocar, mas sim porque é por onde ele está indo, né? Artisticamente. Acho que tem um pouco disso, né? Sim. Tem um pouco de Terry Gilliam também. Terry Gilliam acho que foi a versão mais nerd dele, né? Os interesses, né, do Terry Gilliam são mais geeks um pouco, né? E falando então do filme mesmo, né? Esses temas, né? Que eu mesmo sou um cara assim tão quadrado, né? Nunca me preocupei muito pelos estados alternativos da consciência e tal. Essa coisa
coisa da pesquisa, né, de um além consciência padrão, aproveitando o acesso que teve a partir dos anos 60 de drogas psicodélicas, LSD, cogumelo, etc e tal, não de uma maneira de entretenimento, né, como fazer uns hippies 10 anos antes desse filme, mas sim já com uma pesquisa, né, que realmente aconteceu, né, aquela coisa meio Carlos Castaneda, né, tem até um cara lá que é meio que um Carlos Castaneda no filme, né, que apresenta uma tribo lá dos nativos no México pro protagonista do filme. O que vocês acham disso, né, no nível pessoal, acredito, né, dessa brincadeira de ir além do seu dia a dia? Eu adoro né, meu momento de normalidade aqui, né, ele tá desesperado no filme William Hurt para chegar num além, né, uma realidade além, não mediante rezo ou nada assim, mas de uma maneira química, né, ele quer alcançar esse nirvana de uma maneira científica, né, que acho que é o grande impulso dele no filme, né, Diego? Eu acho que o filme é interessante também porque, assim, das pessoas que eu conheci que se interessaram em usar, especialmente as drogas alucinógenas, né, elas, em geral, querem acessar partes da consciência, né, partes da mente que normalmente você não tem acesso no seu dia a dia, né? Então já ouvi muitos relatos de pessoas que têm acesso a memórias que não eram acessadas há muito tempo e se sentiram de forma diferente com relação a vários aspectos da vida, né, quando estavam sob o efeito, e que realmente é uma coisa que pode alterar um pouco a sua perspectiva sobre as coisas, sobre o mundo. E esse filme vai além, né? Esse filme, ele tem uma tese, né? William Hurt, ele tem a tese de que a sua consciência não é só isso, né? Que a sua consciência, ela tá ligada a outras consciências, inclusive a sua primeira consciência, a consciência primeva, a primeira consciência. Então... É bem genético, né? Tá tudo lá embutido em você, né? Que você tem na sua consciência, lá escondidinho, todas as vidas, né? Todos os caminhos genéticos pelos quais a vida passou, desde o início. Então, achei uma teorização interessante sobre a consciência, né? É bem inusitada para mim, bem original. E eu achei o início do filme, né, muito interessante porque também o filme começa bem calmo, bem sério, né? Eu acho que os diálogos são muito bem escritos e é legal que esse filme também mostra uma personagem feminina tão inteligente, né, e tão brilhante quanto o personagem principal masculino, né? Então a parceira dele é uma pesquisadora também, antropóloga. Então são diálogos super inteligentes, são diálogos articulados, são diálogos bonitos. E o filme realmente, ele te coloca numa base, num chão sério, um ambiente acadêmico de verdade, e eles utilizam, realmente, dá pra ver que eles estão fazendo uma pesquisa, uma coleta de dados séria. A primeira coisa que a gente vê eles fazendo é o tanque, o famoso tanque de água, né? Ele coloca uma redoma de vidro dentro da água, num tanque fechado, com vários fios conectados para pegar as ondas cerebrais dele, eletrodos, né? E aí por várias e várias horas ele fica ali dentro e depois ele vai relatando o que ele vê, né? Ele vai relatando as imagens que aparecem para ele, né? E é verdade isso, né? Isso foi feito, essas experiências foram realizadas, muita gente alucinou de fato, que realmente se prestou a fazer isso, né? A ficar no tanque por 4, 5 horas, né? Ali fechado. Os atores experimentaram fazer isso também. Sem droga nem nada, né? Só de ficar em isolamento acústico e total, horas e horas e horas, aí o seu cérebro começa a criar imagens, né? Exatamente, sem droga, sem nada, né? Parece que o William Hurt realmente alucinou, né? De verdade. A Blair Brown, que é a atriz, né? A personagem feminina principal, ela disse que ficou em muita paz, muito tranquila, que foi uma experiência muito pacífica para ela, que ela não chegou a delirar e a ficar tensa. Então, eu achei essa parte do início do filme bem legal, porque ela te centra, né? Ela coloca o pé no chão e depois, devagarinho, gradualmente, o filme vai introduzindo os elementos mais ousados, mais criativos, mais fantásticos. Diria que é legal, por exemplo, o que impulsiona ele não é um barato, né? Não é uma coisa, é um rigor científico que ele é obcecado, né? Então ele não consegue não correr atrás e se coloca em perigo, né? É realmente uma versão diferente de como você faz uma história que lida com alucinação e psicodelia e tal. Não é só um ripão lá comendo cogumelo lá e ficando doido, não. Ele tá tentando alcançar uma coisa, né? E realmente é tudo acadêmico, é tudo frio. Interessante isso, né? O problema dele não é lidar com esse tema, e sim que ele não sabe se controlar, né? Ele tem uma megalomania, né? O personagem, né? Ele quer porque ele quer chegar ele quer ser respeitado nessa área, né? É bem interessante. É um filme doido num lado, mas acadêmico do outro, né? É um retrato muito bom do cientista comprometido, sabe? O cientista, se ele percebe que existe uma possibilidade de ele encontrar uma verdade que nunca foi descoberta antes,
personagens e ele tá ali na porta, ele vai esquecer de tudo. E ele vai atrás disso até o fim, né? Eu acho que é uma mentalidade bem científica isso também, além de obsessivo. Sem dúvida. Acho que é uma mentalidade muito científica, né? Mas, assim, muito doida também, né? Eu acho que o Ed Jessup, o personagem do William Hurt, eu acho que ele encarna muito bem uma espécie de reatualização, né, do arquétipo do cientista louco. Para mim, ele é bem Dr. Jekyll nesse filme, em busca do Mr. Hyde dele, né, que está guardado em algum lugar dentro da consciência dele, a consciência além da consciência que ele está buscando, né, a verdade última. Fazendo um paralelo aqui rapidamente com outros filmes do Ken Russell, eu acho que o Jessup, no personagem principal do Altered States, né, ele tem essa mentalidade científica, né, de ir atrás do conhecimento, né, de abrir mão de várias coisas, de fazer uma série de sacrifícios, né, em prol dessa busca desmedida, desenfreada pelo conhecimento, mas ele também tem um desejo de poder muito grande. Eu acho que, assim como outros personagens do Ken Russell, né, é um personagem que ele se vê um pouco acima da humanidade. Ele está imbuído de uma vontade, como o Filipão já falou, já usou essa palavra aqui, megalomaníaca, de mostrar para o mundo que ele é melhor, ou que ele é maior, que ele é mais magnânimo. Ken Russell, que foi tão bom assim, em retratar personagens que foram à sua maneira, né, cada um à sua maneira, assim, sabe, maiores que a vida, né, e narcisistas, e cheios, né, de uma índole, assim, sabe, que os levava a decisões difíceis, né, mas sempre em busca da grandeza. Eu acho que o Jessup, ele é um personagem, assim, muito imbuído desse sentimento. O que vocês acham? Certamente, né? Tanto é que eu acho que é isso, né? Tem uma cena lá que ele termina se divorciando da esposa e tal, ele tem vários filhos já com ela. É um filme que o tempo dele é estranho, tem uns pulos, assim, tem uma hora que o filme pula, acho que 7 anos pra frente, né? Que ele já casou com a cientista e tal, e já tem filhos, que atrapalha. Ele já é um cara que já é um professor renomado, de faculdade, assim, alto nível, né? Acadêmico hiper respeitado, mas ele não quer ser só isso, né? Ele tem uma motivação meio narcísica por trás, e quando ele começa a descobrir realmente essa possibilidade de um conhecimento novo nessa pesquisa que ele está fazendo, né? Ele começa a ficar meio autodestrutivo, né? Tanto é que o Diego já até adiantou que eu vou recomendar A Mosca, né, do Cronenberg, especificamente por isso, né, essa figura do cientista maluco que se usa a si mesmo como cobaia, porque ele vê que não só tem um conhecimento incrível que ele está alcançando, mas é ele que está alcançando e ele está se colocando naquela posição para ser ele, né? Não é só puramente conhecimento puro e tal, ele tá atrelado a esse conhecimento, né? O Jessup tanto quanto o homem da mosca lá, o doutor Seth Brundle. Brundlefly, isso, o Brundle da mosca, né? Tem algo de narcísico, essa mentalidade do cientista gênio, né? Tem uma fala da personagem, né, da Emily. Tem uma fala dela muito legal, que já bem, meio que, se você pega a referência, né, uma referência, entrega um pouco o personagem, né? Ela fala que o Jessup, né, que o Eddie, ele tem um traço muito forte faustiano, né? Ele é um cientista faustiano. Ele quer o conhecimento absoluto, né? Ele quer encontrar a verdade primeira, né? Verdade última, né? Talvez, não sei, né? Talvez seja, eu acho interessante isso, né? Pensar, porque vocês disseram, né, que esse tipo de busca é tanto megalomaníaca quanto narcísica, que é uma busca também pelo poder, também de estar acima da humanidade, né? De ser tipo um super-homem, né? Um Ubermensch, se você atinge esse conhecimento total. E muito fera que ele chega no final do filme e ele diz, né, que ele descobriu que a verdade final é que não existe a verdade última, né? Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Eu queria saber o que vocês acharam dessas viagens religiosas, psicodélico-religiosas, metafísicas, místicas que o personagem tem. Porque o filme, como vocês já tinham falado, né, o filme é um caldeirão de várias coisas diferentes. Hard science, né, tem psicologia, tem antropologia, tem psicodelia, tem experimentação com drogas e tem umas viagens crísticas, né, com crucifixos, com demônios, com visões do inferno também. Como é que vocês encaixam esse aspecto religioso no filme? Só uma trivia aqui antes de falar isso. Não sei se vocês sabem que o Ken Russell, ele era um homem, né? Olha só que maravilhosa contradição, né? Era um homem profundamente católico. Você imagina que o cara que fez The Devils, né? Com Oliver Reed, que é uma espécie de chute no saco da Igreja Católica, ele foi feito por um homem que ele não era católico porque ele, sabe, foi criado numa família católica, nada. Não, ele se converteu ao catolicismo. Foi uma decisão consciente dele, já adulto. Inclusive, tem uma anedota, né, que aquele crítico de cinema inglês, né, conhecido, Mark Kermond, uma vez entrevistando, né, o Ken Russell, né, perguntando: Ken Russell, vários dos seus filmes são repletos de imagens blasfemas, né, heréticas, e você é uma pessoa muito religiosa, você não tem medo, assim, sabe, de uma punição divina? Aí, segundo o Kermond, a resposta do Ken Russell foi: não, eu já conversei com Deus a respeito disso, e aí ele deu uma piscadinha de olho, a gente se entende.
né? Eu e Deus a gente se entende. O que vocês acham dessas viagens religiosas místicas do filme? Como é que vocês colocam isso na trama, assim, sabe? Onde é que isso entra nessa psicodelia, estados alterados de consciência para vocês? Eu acho que é difícil pra gente entender bem isso, porque, não sei o Igor, né? Mas eu e Felipe, a gente foi criado num ambiente bem laico, né? Pouco religioso. Então, eu frequentei pouco a igreja e desde o início eu sempre rejeitei muito a questão de ter fé, né? E rejeitei a imagem divina do Cristo, né, na cruz, né, que a gente vê na igreja sempre. Eu acho que quando você cresce com esse imaginário, quando você cresce frequentando a igreja e tendo acesso a essas imagens frequentes, né, de sofrimento, né, e de autossacrifício pela humanidade e cenas, né, entre o diabo e Deus, entre o diabo e Jesus Cristo, né, entre, né, as tentações e tudo. Quando você cresce meio como Scorsese, né, não tem como você, por exemplo, eu acho que seria impossível você ter algum tipo de viagem, seja por meio de drogas, seja por meio do tanque, né, seja por meio de uma experiência científica, e não vir do seu inconsciente algum tipo de imagem mítica, né, religiosa. Não sei, eu acho que é um combustível muito do inconsciente, o medo, a culpa, né? Então, o medo da morte, o medo da punição, de ser punido depois da morte, o medo do desconhecido. A gente se apega muito, né, a imagens demoníacas, né, que traduzem muito bem nossos medos, e a imagens também crísticas, né, que é a imagem mais clássica, né, do porto seguro, né, da onde você se segura para ser salvo. Então, essas ideias de danação e salvação é difícil para nós entendermos, né, para mim especialmente, né, pessoalmente. Mas acho que porque o Russell, não, ele tinha fascínio sobre isso, né, e muita gente tem mesmo fascínio sobre essas questões. William Hurt, ele fala no filme, né, que foi o que fez ele se interessar por esse caminho, por esse campo da ciência, foi alucinações que ele teve religiosas, né, quando ele estava contando para a mulher que ele estava com o pai morrendo, né, e aí ele apareceram imagens para ele. Não sei como é que foi, me conta aí. O personagem fala que ele tinha visões, uma coisa meio William Blake, né, aquele poeta romântico inglês, né, do final do século XVIII, começo do século XIX. Ele tinha visões religiosas, místicas, né, desde que ele era pequeno, né? Se não me engano, inclusive ele menciona até a idade, ele fala 9 anos, desde que eu tinha 9 anos, né? Mas eu achei curioso porque ele não vem de um ambiente religioso. O pai dele não era uma pessoa religiosa, a mãe dele, eu acho que ele nem menciona a mãe, né, no filme, mas ele era assim como vocês. Daí a minha pergunta, né? Ele era uma pessoa que não foi criada num ambiente religioso, mas que ainda assim, né, desenvolveu uma série de visões, sabe-se lá Deus por quê, de anjos, de demônios, de crucificações, e, enfim. Mas aí que depois, com a ocasião da morte do pai dele, ele perdeu isso. Ele meio que ficou brigado com Deus, né? Porque o pai dele, parece que as últimas palavras, se não me engano, a última palavra do pai dele foi terrible, né? Terrível. Ou seja, no final derradeiro, né, da vida do pai dele, ele estava tendo uma visão, né, de como é que seria esse além-vida, e era uma visão nefasta do além-vida. E ele ficou muito revoltado com isso, né? Pequeno. Ficou pensando, putz, até uma pessoa boa, como meu pai foi, durante toda a vida dele, né, uma pessoa boa, no final ele só encontra sofrimento. Ou seja, não existe nenhum motivo, né, pelo qual a gente está aqui. Não existe uma razão, não existe um Deus benevolente que nos olha, que nos guarda, né, que nos protege, nada disso, né? Porque se uma pessoa boa como meu pai sofreu até o final, então é porque não tem razão para a existência. Mas depois, quando ele se tornou cientista, né, ele começou a pesquisar estados alterados de consciência, né, ele começou a alucinar novamente, né, com anjos, demônios, e o inferno, e Deus. Respondendo essa pergunta rapidinho, né? Essa ressalva que você fez, porque ele não foi criado num ambiente assim, e por que mesmo assim aparece, talvez seja o primeiro sinal de que a nossa consciência, ela não é individual, né? Ela é histórica, né? Ela é coletiva, né? A gente herda coisas dos inconscientes antepassados, né? Talvez. Uma coisa meio inconsciente coletivo do Carl Jung? Eu acho que não só do inconsciente coletivo do Jung de agora, do presente, mas também talvez dos antepassados, dos antigos, né? Que a gente herda, talvez, na nossa genética, né? O inconsciente coletivo do Carl Jung é justamente isso. É um inconsciente que não é um inconsciente, não é simplesmente o que está acontecendo agora no mundo, o inconsciente atual. Não é zeitgeist. É justamente uma espécie de memória, né? Eu não sei se o Jung usou essa palavra, né, genética, mas é uma memória que nos remete a gerações passadas. Não que você seja capaz de fato lembrar de quando você era só um australopiteco. Não se trata disso, né? Mas que você justamente tem acesso a certas imagens, né, e temas que estão no inconsciente da humanidade, que ele chamava de arquétipos. Eu não sou especialista em Jung, mas cá estou eu dando aula de Jung, né? Qualquer coisa, gente, se tiver algum junguiano nos escutando, nos corrija depois, né? Mas com carinho, nos comentários do episódio. Eu também acho, né, que
teoria do filme, né? Eu acho que muitas das imagens são puramente evocativas, né? Não são necessariamente indicação que ele está atingindo alguma coisa real, porque, por exemplo, tem muitas das viagens dele que você vê tipo um sol vermelho, ele está vestido de vermelho com a esposa dele andando na direção do sol vermelho. Não é uma memória de nada, né? É um delírio, uma alucinação. Ou ele está sentado numa mesa, todo mundo com roupa elegante, assim, comendo, e são umas flores atrás, assim, super estourada. Também é uma alucinação, né? Então aquela hora que tem aquelas imagens do crucifixo, tem um bode lá com um monte de olhos e tal, eu acho que isso não é uma representação desse imaginário dele, realmente, que ele diz, né? Que ele teve sempre muito visões, alucinação, delírios, né? Quando desde criança. Então isso, eu acho que é ele atingindo isso de novo, né? Não que obrigatoriamente isso tenha um pano de fundo de que ele está atingindo uma realidade além onde tem aquelas imagens, aquelas figuras, né? E sim, é puramente introspectivo, né? Na minha leitura do filme, né? É simbólico, né? É uma viagem interna dele, né? Buscando essa memória genética e memória ancestral. É simbólico, puramente, assim. É simbólico como o sonho né? Muitas vezes. Ele está atingindo um outro estado de consciência, mas não uma realidade, né? Ele não chegou no céu, não chegou no além, né? Ele está atingindo essa memória antiga, né? E eventualmente ele tem sucesso nisso e ele chega naquele nada, né? No final do filme, aquele começo de tudo que é um vazio, né? Toda a viagem dele é dentro dele mesmo, né? Ele não alcançou nenhum conhecimento que não estava já nele, né? Que nem você falou. Então acho que aquelas imagens religiosas são parte disso, né? Eu achei interessante nessa conclusão final, né? Assim, eu até lamento, assim, sabe, que o filme ele não é mais longo. É a única coisa que eu não gosto muito nesse filme, assim, sabe? Porque eu acho o final dele muito, muito abrupto, muito repentino. Eu acho que poderia ter mais filme. Eu acho que ele poderia desenvolver melhor essas ideias que ele joga, assim, sabe, no finalzinho. Porque parece, não sei o que vocês acham disso, né? Mas assim, me parece que no final ele meio que prova, né, por meio desse experimento louco dele, que Deus não existe. Provei aqui cientificamente, né, que Deus não existe. É só o vazio, é só um buraco negro, é só o nada, né, uma coisa meio never end story, história sem fim, né, o nada está comendo a todos nós, né, viemos do nada e do nada voltaremos. Para aí depois, no final das contas, ele descobrir que, olha, não, mas se tem uma coisa pela qual vale a pena viver, é essa conexão, esse amor que a gente tem um pelo outro, né, tanto é que ele tá lá se dissolvendo de novo, assim, naquela gosma cósmica, mas quando ele vê que a mulher dele, né, a mulher que ele tinha abandonado, né, inclusive, né, tá em perigo, né, porque parece que ele contagia ela com uma espécie de magma interplanetário, que não sei o quê, uma viagem louca esse final. Eu fico aberto a interpretações, né. Quando ele contagia ela e ela vira um sei lá o quê, ele volta daquele estado dele, ele se recompõe de novo para poder salvá-la, dando a entender que, olha, se vale a pena viver para alguma coisa, vale a pena viver para isso, né, para estar junto com as pessoas que a gente ama, né, ou com a pessoa que a gente ama, mas que Deus mesmo não existe. O que eu acho que é uma mensagem em si muito bonita, né, mas, novamente, assim, eu acho que ela é meio que jogada no final do filme. Eu acho que estavam precisando terminar logo o filme. Termina isso aí, sabe? Porque não, se a gente for desenvolver mais essas ideias, vai ficar um filme muito longo. Talvez o Ken Russell, se fizesse esse filme na Inglaterra, né, uma produção independente, talvez ele fizesse um filme maior, mas enfim, né, eu tô aqui viajando. Vocês dois reclamaram de um filme que acho que com certeza a Coralie Farr já é bem familiar com esse filme aqui também, que é outro filme que tem um final assim explosivo, que nem esse filme, só que esse aqui dura tipo 2 minutos, né, a substância dura 15, né, então eu acho que se tivesse mais tempo pra desenvolver, talvez vocês não iam gostar também, né, talvez até bom acabar logo, né, não sei, eu gostei dos dois. A gente nunca vai estar satisfeito, né, isso é uma droga de ser crítico de cinema, você nunca tá satisfeito, se o final ele é muito longo, você não gosta, se ele é curto demais, você não gosta, eu não gosto de nada, eu não sei porque eu tô fazendo esse podcast, eu não gosto de filme não, descobri agora que eu não gosto de cinema, pô, que praga, eu nunca tô satisfeito com nada. Eu não pensei nessa questão de se precisava de mais filme ou se foi muito abrupto, né? Eu não tive essa sensação não, mas eu fiquei tão embasbacado com essa questão que o Igor levantou, de que o William Hurt contamina ela com a consciência primal e ela se transforma numa lava primitiva em forma de mulher e começa a gritar e sofrer e depois ele volta pra salvá-la, né? E os dois se reconstituem juntos, nus, e termina o filme assim, eles se abraçando e se beijando, né? Bem melodramático. Eu fiquei tão de boca aberta quando eu vi que, porra, caraca, que experiência foi essa, né? Eu acho que hoje em dia tem cada vez menos, é uma pena. O Luca Guadagnino falou isso nessa entrevista que o Felipe mencionou, eu também vi, que eu achei maravilhosa, que cada vez menos existem cineastas que querem fazer filmes subversivos e corajosos, né? Filmes que realmente subvertem a ordem, filmes que realmente falam de algo que as pessoas não querem ouvir, não, então chocam a plateia, sabe? Que ele até brinca, né? Ele fala, todo grande filme é um filme gay, no sentido de que não tá no centro, tá off-center, tá
do lado, tá? É alternativo, não é o centro, não é onde todo mundo vai. Então é difícil realmente um cineasta que quer ir pra onde ninguém vai. Cada vez mais, né? E é tão bom quando a gente vê, é tão refreshing, né? Tão refrescante ver um filme assim, corajoso, né? Bom, pessoal, então essa foi a nossa conversa sobre viagens alucinantes. Vou voltar a agradecer ao Marcelo Frost no Instagram, que sugeriu assim de última hora e a gente conseguiu, antes do final da temporada, conversar sobre ele. É um filme que oferece uma nova perspectiva na nossa temporada, né? Não é um sonho, não é um pesadelo, e sim, não é um delírio. É você cientificamente tentar ir além da realidade para algo mais primitivo, algo mais básico, né? A gente viu na temporada toda, a gente vai falar mais no final do episódio que vem, que a gente encerra. Teve muita conversa muito rica e muito variada nessa temporada. Eu gostei bastante. Foi um tema que deu muito pano pra manga. Mas, antes de anunciar assim, qual vai ser esse nosso último episódio da temporada, Realidade ou Ilusão, deixa eu perguntar para os meus dois co-hosts quais são as recomendações deles para hoje, né? Só que eu vou aproveitar, já que a minha já foi spoilada aí pelo Diego. Quando a gente estava pensando antes do programa, o que a gente vai recomendar? Eu falei, eu acho que um filme que a figura do cientista me lembra muito, a do William Hurt nesse filme, é A Mosca, né? Que é um filme que também tem muito body horror, tem a autodestruição do cientista na pesquisa dele, né? Ele como a própria cobaia, pagando o preço, virando uma coisa aquém de humana, sei lá, é uma coisa não mais uma pessoa, né? Então me lembrou muito, né? Tem um elemento meio Frankenstein, assim, nessa procura desvairada que o personagem tem nesse filme. Então a minha dica pra vocês é isso, né? Um Cronenberg, A Mosca de 86, hiper clássico absoluto, assim, de body horror, e tem bastante a ver, assim, com os temas, né, de relacionamento, essa coisa do cientista, né, desse conhecimento, a tentação de um conhecimento que vai te destruir, mas você não consegue evitar, né? São filmes irmãos, assim, esse com aquele, né? Apesar de que o Ken Russell, em geral, não é tido, assim, como um dos diretores do body horror, como gênero, mas é inegável, se você assiste Viagens Alucinantes, tem cada cena muito legal do coitado do William Hurt se fundindo lá numa gosma cósmica, então pode botar o selo de qualidade body horror total nesse filme de hoje, e na Mosca, que é o que eu tô recomendando pra vocês. E o Márcio, deixa eu perguntar pro Diego, qual é a sua dica? Minha dica, ela é hoje uma dica humilde, uma dica modesta. É uma dica de um filme de entretenimento puro, que eu curti muito quando eu assisti na sessão da tarde na infância, né, na adolescência. Depois fui ver de novo, achei muito legal, divertido o filme. Que também tem essa temática do sonho, e dos sonhos serem uma realidade que você pode acessar e mudar a realidade real por meio dos sonhos. Com Dennis Quaid, inclusive, né, que o Igor me tinha mencionado, né, que um filme assim dos anos 80, né, divertido, assim, qualquer, é bem Dennis Quaid, né? Acho que chama Morte nos Sonhos em português, Dreamscape em inglês. E é um filme, assim, sobre sonhos, sobre investigação policial por meio de investigação dos sonhos, e divertido, entretenimento, achei muito fera, e bem anos 80, bem legal. Muito bom. Eu nunca vi esse filme, eu sou muito familiarizado com o pôster dele, que eu sei que é aquele mesmo artista que fez os Indiana Jones, os Star Wars, Harry Potter, Drew, esqueci o sobrenome dele agora, é um ilustrador hiper famoso. Ele fez desse filme aí, então eu já vi a imagem do pôster, mas eu nunca assisti, né? Tô curioso. Depois dessa dica eu vou procurar ele, né? Dreamscape. E você, Igão, qual é a sua dica? Bom, primeiro tem que dizer que o Viagens Alucinantes, ele é um filme que ele pega esse tropo, né, do cientista maluco, do Dr. Jekyll, e ele tenta levar esse tropo a sério, né? É um filme sério, muito bem escrito, baseado num romance que o próprio romancista acabou adaptando para o cinema, só que com pseudônimo. Então, minha dica, ela vai nesse tropo, mas é um filme totalmente contrário ao Outer States, porque ele é absurdo, ele é B, ele é trash. É um filme do grandíssimo Stuart Gordon, né, diretor do Reanimator, que também é um filme sobre cientistas malucos. Ele gostava, né, de um cientista maluco. Com o mesmo elenco desse que você vai recomendar, inclusive. Exatamente, com o mesmo elenco, né? O nome desse filme é From Beyond. E agora, Filipão, me ajuda. Como é que é o nome desse filme aqui em português, aqui no Brasil? Porque eu já procurei, eu não achei. Eu só achei From Beyond. Do Além. Mas é um filme de 1984 com o Jeffrey Combs, né? E outros atores que também... Barbara Crampton, isso também. E outros atores que também já trabalharam com o Stuart Gordon. Eu acho um filme delicioso. Ele é puro body horror, nojento, nojeira dos anos 80. Ele é inspirado, né, num conto do H.P. Lovecraft, que é um dos meus autores favoritos. Não tem como dar ruim esse filme, sabe? Se você gosta de cinema B, se você gosta de filmes de horror trash dos anos 80, dessa fase áurea dos anos 80, mas com ótimos efeitos especiais nojentos, né? Efeitos de maquiagem, então, nossa, viscosos, absurdos, né? Cheios de gosma e tudo mais, que eu acho
maravilhoso isso tudo, assista o Do Além, então, From Beyond, do Stuart Gordon, mestre Stuart Gordon. Eu me apoio um pouco a dizer que o cinema do Stuart Gordon é trash, é lixo, assim. Tem muitos diretores... Ele é um diretor de cinema B, ele é um diretor de cinema de baixo orçamento, mas eu acho que ele era dentro desse patamar, ele é um dos grandes nomes, né? Ele é para ser tido como um Jorge Romero, eu acho, né? Só que ele nunca conseguiu ir tão além, assim. O Carpenter, né? Eu acho que ele tá nesse nível. Só que ele sempre ficou no baixo orçamento. E eu acho que ele teve sucesso em adaptar coisas inspiradas no Lovecraft, onde a maioria dos diretores não conseguiram. Ele teve umas manhas, né? Sempre muito bem feito, apesar de ser sempre barata a produção. Eu acho bem legal. Exato, Filipão. Eu acho que o Stuart Gordon, por pouco ele não teve o reconhecimento, né, de um Romero, assim, eu acho que faltou talvez. O Romero, ele teve a sorte, né, de que os filmes dele eram execrados nos Estados Unidos, mas os franceses, os críticos franceses e o público também adorou A Noite dos Mortos-Vivos, né, nos anos 60, de 1969, se não me engano. 68, obrigado. E aí o Romero também, ele teve um aval da crítica que eu acho que outros diretores dentro desse mesmo gênero não tiveram, né? E também porque o Romero, né, claro, assim, era um cara muito politizado, né, e você via bem nas entrelinhas dos filmes dele, né, assim, as mensagens progressistas, libertárias, né, a crítica social e a sátira que ele fazia da sociedade norte-americana. Era um cara intelectual que fazia filmes de zumbi, o que eu acho que é uma combinação maravilhosa. Ou então John Carpenter, né, que em um determinado momento da carreira dele, né, caiu nas graças de Hollywood e chegou a dirigir alguns filmes de grande orçamento. Starman, por exemplo, com Jeff Bridges. E teve também um seu reconhecimento, né, até mesmo por ter influenciado vários diretores subsequentes. O Stuart Gordon, ele não teve nada disso, infelizmente, porque eu acho também que ele é um grande diretor que trabalhou apenas com filmes independentes, mas que ainda assim, sabe, fez uns filmes muito interessantes. From Beyond é um exemplo, o próprio Reanimator, eu acho também um filme ótimo, nojentíssimo, ótimo, mas o meu favorito dele tem que dizer que é o Castle Freak, é fantástico esse filme, um conto gótico na Itália. Stuart Gordon é legal, ele era associado àquele grupo Steppenwolf de teatro de Chicago, né, do Gary Sinise, dessa turma. Ele tinha um pé mais respeitável, mas nunca teve sucesso comercial, né? Então Stuart Gordon não é um Afonso Brazza, sabe? Ele tem qualidade, mas não teve reconhecimento, é diferente. Tanto é que eu até cogitei recomendar esse filme que você tá recomendando. Mas, então é isso, galera. Esses foram nossos filmes recomendados para vocês, se vocês curtiram o Viagens Alucinantes. E, agora sim, para anunciar nosso próximo episódio, que vai ser o final da temporada Realidade e Ilusão, que eu achei um sucesso total, né? E vocês vão ter que ouvir o episódio que vem para saber qual vai ser a próxima temporada. Fiquem atentos, né? Daqui a 2 semanas. O último filme da nossa temporada, uma seleção do Diego, inclusive, Psicopata Americano, da Mary Harron. Filmaço, adaptação do romance homônimo, do Patrick Bateman, né, famoso Yuppie assassino anos 80, que, né, hoje em dia tem um que virou presidente dos Estados Unidos até, dessa mesma geração dele. Socorro, né? Que mundo é esse? Bora dar então tchau para os nossos ouvintes, galera, e esperamos você daqui a 2 semanas para falar do Psicopata Americano encerrando a temporada. Diegão, bora dar tchau para os ouvintes. Tinha essa piada brilhante, fantástico, né? Realmente temos um presidente hoje que veio desse mundo Psicopata Americano. Tô muito ansioso para falar desse filme. Eu li o livro, amei o livro, vi o filme já 3 vezes, adoro o filme e não sou incel. Eu tenho uma visão crítica desse filme, mas adoro e tô realmente ansioso para falar dele. Um abraço. Muito bom, e Igão, bora dar tchau. Senhores, é sempre um prazer estar com vocês falando desses filmes aqui. Muito obrigado por terem compartilhado suas ideias sobre o Altered States e terem me dado essa oportunidade de falar um pouco mais sobre o Ken Russell, que é um cineasta que eu adoro, né? Eu tenho que salientar isso que o Diego Nunes falou, nenhum de nós aqui é um Sigma Male, mas estamos todos ansiosos e felizes para poder falar de Psicopata Americano, né, e Patrick Bateman, né, e tentar entender por que o Psicopata Americano, né, virou uma espécie de ícone da masculinidade dos anos 2000, né? Que diabos que é isso que aconteceu? Mas escutem o próximo episódio para vocês entenderem também, ou então para vocês ficarem também tão alarmados e aturdidos com essas questões como nós. Gente, muito obrigado. Não se esqueçam de seguir a gente no Spotify, no Instagram, mandem suas dúvidas, suas críticas, suas sugestões. Nós adoramos receber mensagens, respondemos quando podemos, e é isso aí. Um beijo e até a próxima. E então esperamos vocês daqui a 2 semanas. Falou, galera. Tchau.